Olá, o meu nome é Rui. Neste vídeo quero partilhar contigo como é que eu aumentei a minha concentração e, consequentemente, fui diminuindo a minha procrastinação. Eu estava a ler este livro e decidi partilhar contigo um tópico interessante. Este livro tem várias técnicas de concentração, várias formas de como nós podemos estudar melhor, aprender melhor, como podemos reter mais informações e guardá-las na nossa memória de longo prazo, mas eu decidi apenas trazer o primeiro capítulo. Para já, eu posso fazer outros vídeos com outras técnicas, mas esta foi a que eu apliquei de imediato e fui aplicando, e tenho vindo a aplicar nas últimas semanas e tenho sentido uma grande melhora na minha concentração e na minha própria rapidez, ou uma maior rapidez em concluir as tarefas, porque diminui a procrastinação. Em vez de estar a fazer outras coisas, ou seja, a ver vídeos no YouTube que não deveria, ou não deveria tanto, ou estar constantemente distraído e saltar de tarefa em tarefa e não conseguir terminar nenhuma. Então eu decidi aplicar aqui esta primeira técnica, é bastante conhecida, já vou partilhar contigo, para que te possa ajudar de alguma forma, se tens este tipo de dificuldade também. Esta técnica por si só poderá não ser ajustada para toda a gente, mas será um bom início, ou pelo menos poderás dar o benefício da dúvida. Trouxe este tópico quando estava a ler este livro aqui, Learn Like a Pro, ferramentas com base científica para nos tornarmos melhores em qualquer coisa. Da professora, da doutora Barbara Oakley e do Olav Shui, que é um CEO de uma empresa de tecnologia de educação. Ferramentas com base científica para nos tornarmos melhores em qualquer coisa. Então é um dos temas que eu gosto de aprender como aprender as coisas, passando a redundância. E o meu próximo tenho aqui um livro, como ler livros. Então também é redundante, mas bastante importante. Cada vez que eu me lembrar das referências, eu vou trazê-las aqui para que possas estudar um pouco mais a fundo, se for essa a tua intenção. E a primeira ferramenta que vem no primeiro capítulo é a técnica de Pomodoro, que é uma técnica bastante conhecida, que consiste, e até é mencionado no livro, que é uma técnica bastante simples, mas que realmente funciona. E foi esta a técnica que eu tenho vindo aqui a aplicar. Estou a utilizar uma aplicação para isso, que eu já vou mostrar depois, mas consiste em dedicar um período de concentração sem qualquer tipo de interrupção, seguido de um período de pausa, para que nós consigamos desligar um pouco, tirar esse foco que tivemos no período anterior, para que as informações fiquem realmente na parte da memória de longo prazo. Esta pausa faz com que o nosso cérebro comece a adquirir aquelas informações que nós introduzimos na fase de concentração. O nosso cérebro tem, basicamente, não vou utilizar aqui um termo muito técnico, porque não é a minha especialidade, mas tem dois modos: o modo de concentração e depois tem o modo difuso. Quando nós estamos na parte concentrados na tarefa, nós estamos na parte com o cérebro no modo de foco, no modo dedicado, e quando nós fazemos esta pausa, por mais pequena que seja, nós entramos no modo difuso. Nós estamos completamente relaxados e, por estarmos ausentes deste tipo da tarefa que estávamos a executar, é mais fácil para o nosso cérebro processar as nossas ideias. É comum acontecer comigo, pela minha experiência, quando tenho aqui algum tipo de problema, ou quando estou preso, bloqueado, quando saio deste ambiente aqui do escritório, quando deixo de olhar a atividade que estou a fazer, vou preparar um café, vou lavar a louça, ou vou até mesmo dar uma caminhada ou passear aqui com as cadelas, inconscientemente acabo por estar a tentar resolver o problema na mesma, ou de alguma forma espontânea, que eu nem sei explicar, nem sei o termo técnico, a solução vem-me à cabeça, ou outra forma de resolver aquele problema vem-me à cabeça, e quando volto para aquela atividade consigo resolver em 5 minutos aquilo que tinha bloqueado há cerca de 2-3 horas. Então é importante ter este tipo de pausa depois do momento de concentração, para que o nosso cérebro comece a assimilar as informações. E esta pausa convém que seja fora do teu ambiente de onde estás a fazer a atividade. Eu aqui, por exemplo, estou no escritório, e também não é recomendado que peguemos no telemóvel para fazer a nossa pausa. É recomendado aqui no livro dar uma caminhada,
fazer alongamentos, ir encher a garrafa de água, ir à casa de banho, esse tipo de pausas que nos façam desligar completamente da tarefa que estávamos a fazer há pouco. Para que o nosso cérebro realmente comece a introduzir essas informações e para que possa processar essas informações no cérebro e que consiga fazer essa transferência para a memória de longo prazo. Este tipo de ciclos mais curtos de foco, de concentração, acabam por trazer uma motivação maior para a realização da tarefa. Às vezes pensamos vemos que a nossa tarefa é muito grande, mas quando dividimos em pequenas tarefas e em pequenos períodos para executar essa tarefa e quando temos a recompensa da nossa pausa, à partida já entramos mais motivados para a execução dessa atividade. E também acaba por ser mais produtivo do que estar 3, 4, 5 horas sem parar para fazer uma tarefa ou estar a estudar uma matéria 3, 4, 5 horas seguidas sem pausa. Acabamos por perder a concentração, acabamos por perder a dificuldade de adquirir novas informações, porque está a faltar aquela pausa que nós precisamos, que o nosso cérebro precisa para que possa processar essas informações. Então é mais benéfico ter estas sessões mais curtas e com estas pausas no meio. Outro ponto muito importante do livro e que acabei por adaptar, bem antes do livro, eu já vinha com essas considerações antes, creio que foi o ano passado que comecei a fazer isso numa área específica, mas o livro menciona que é mais benéfico nós tentarmos padronizar o nosso processo diariamente ou da frequência que nós desejamos do que propriamente focarmos numa meta final. Dá como exemplo ler. Em vez de nós programarmos, termos uma meta para ler 20 livros por ano, temos a meta simplesmente de ler 20 minutos por dia, 30 minutos por dia. E ao fazermos e ao executarmos essa tarefa, iremos acabar por atingir essa meta lá na frente. Acaba por ser mais benéfico este compromisso com o próprio processo de ler um pouco todos os dias do que ter uma meta longínqua lá na frente de atingir os 20 livros por ano. Quem fala em ler, fala mesmo em estudar. Em vez de estudarmos somente para a prova, se nós estudarmos meia hora, uma hora por dia, diariamente, mantemos esse processo, as informações vão se acumulando e nós vamos ter este tempo de ter períodos de dedicação e períodos de pausa. Quando nós temos um período bem pequeno para estudar, e eu confesso que era muito esse tipo de estudante e aluno que deixava sempre quase tudo para a última, nós introduzimos tanta informação num período muito curto e acabamos por não reter nada, ou aquilo que retemos é para o dia seguinte, mas acabamos por esquecer bem tranquilamente, bem passado algumas horas. Então acaba por ser mais benéfico não focarmos tanto numa meta apenas, mas sim em criar um processo e ter o compromisso de atingir e fazer essa atividade diariamente várias vezes ou várias vezes durante a semana do que propriamente focar em apenas uma meta única. O tempo que estes períodos normalmente têm, tanto o período de descanso como o período de dedicação, é totalmente ajustável. Eu neste caso comecei até pelos mais conhecidos, que é 25 minutos de dedicação, de foco, de execução da tarefa, para 5 minutos de pausa. E tem uma versão mais longa que pode ir de 50 a 1 hora com 10 ou 15 minutos de pausa. Eu comecei com os 25 para que possa ir aumentando aos poucos e aumentar assim o nível de produtividade aqui do meu lado. Eu até agora tenho conseguido manter esse tipo de ritmo. Se eu vir que a tarefa que eu não concluí ou que eu não concluí a tarefa nesse primeiro período, eu faço uma repetição dentro da mesma tarefa até concluir, se for o caso. Eu vou mostrar-vos aqui uma aplicação que eu utilizo para controlar esse tipo de tempo e dos períodos, que é pomofocus.io. Eu basicamente registrei aqui a maior parte das tarefas ou aquelas tarefas que eu quero controlar e eu já tenho aqui uma pré-definição de um período de 25. E aqui numa pausa pequena eu tenho o período de 5 minutos e numa pausa maior já tenho aqui os 5. Vou só mostrar aqui muito rápido aqui na parte das definições.
aqui nós podemos alterar o nosso período. Se nós queremos alterar o Pomodoro 25, queremos aumentar para 30 e aqui a nossa pausa queremos passar para 10, é completamente ajustável. E aqui também tem o período das próprias pausas. Se nós queremos que as pausas comecem imediatamente assim que o período dos 25 minutos acaba, ou o inverso, assim que a pausa termina, que o período de concentração começa automaticamente. É uma aplicação bem simples que eu utilizo meramente para não me perder e para ficar mais ou menos enquadrado de como é que vai a minha tarefa, quanto tempo falta. E uma coisa muito interessante, quando eu dou aqui um play, não somente a contagem decrescente fica aqui no menu principal quando eu tenho a guia aberta, mas fica aqui em cima também. Então se eu vier para outra janela, aqui o contador fica. Assim eu consigo ter uma visão, olho ali para cima e vejo mais ou menos se estou dentro da conclusão da tarefa do primeiro período, se for o caso, ou se preciso de mais um pouco, ou se já estou a terminar, mas ainda faltam 10 minutos. Então consigo ter essa noção. O interessante também, creio que seja aqui nas notificações, deixa eu ver aqui. Aqui está, ele tem uma notificação para os últimos 5 minutos. Então, quando passarem 20 minutos, quando faltarem os últimos 5, aqui no meu caso, ele vai mostrar aqui um lembrete a avisar-me que faltam 5 minutos. E faz isso com um som de alarme que eu tenho aqui, o alarme digital, que eu não consigo colocar aqui, mas ele dá um sinal sonoro para que eu me atente de que faltam apenas 5 minutos para a conclusão daquela tarefa. Olha, afinal consegui. É este o som que eu vejo e após terminar é o mesmo som que eu vou ouvir. O que eu faço muitas das vezes também, dependendo do dia. Às vezes consigo concentrar-me sem música, às vezes preciso, dependendo da tarefa, se for uma tarefa mais longa ou não. Eu venho aqui ao YouTube, escrevo Study With Me e tenho aqui alguns vídeos já com este cronómetro selecionado e adaptados. E conseguimos estudar com outra pessoa ou outra pessoa a fazer outro tipo de tarefa. E alguns têm, neste caso, têm barulho de fundo, têm som da chuva e tem um Pomodoro de 50 minutos de período de concentração e tem 10 minutos de intervalo. E se eu passar aqui para baixo, tem outras variações. Aqui tem 1h 10, aqui tem outra vez 50-10. Então, quando eu preciso de companhia, digamos assim, eu acabo por abrir aqui a parte do YouTube. E aqui eu tenho algumas atividades, o próprio planeamento do vídeo do YouTube que eu estou a gravar neste momento. Eu coloco aqui uma tarefa para fazer alguma pesquisa ou colocar alguns tópicos que eu quero falar aqui, mas a própria gravação eu não utilizo porque estou a gravar, então não faço esse tipo de contabilização, por isso é que não está aqui. E a crónica também. Por falar na crónica, a crónica é uma newsletter que eu envio sobre como podes rentabilizar o teu conhecimento e mostra aqui um pouco mais dos bastidores. É uma newsletter que eu envio através do Substack, que eu vou deixar o link na descrição para que possas acompanhar diretamente no teu e-mail a próxima newsletter. Elas saem, neste momento, saem às segundas-feiras, então podes deixar o teu e-mail para receber a próxima. Irá aparecer uma página deste género, é só colocares o teu e-mail e depois vais receber na tua caixa de entrada. É mencionado no livro que, em média, nós demoramos cerca de 20 minutos até que uma tarefa desagradável se comece a poder suportar. Então estes 25 minutos mínimos, nós já passamos esses primeiros 20 minutos dessa tarefa mais difícil de encarar e nos 5 minutos finais desse primeiro período, desse primeiro ciclo, nós já estamos na fluidez da tarefa e já não é uma carga de trabalhos para fazer, porque o pior seria o início, então estes 20 minutos acabam por tornar uma tarefa desagradável um pouco mais suportável, digamos assim. Suportável. E também suaviza o próximo ciclo. Se o próximo período de dedicação for a mesma tarefa, já estamos noutro grau de aceitação e a tarefa acaba por ser concluída de uma forma mais suave, com menos resistência. E o último ponto sobre esta técnica, e estamos só no capítulo 1 deste livro, então é muito interessante. Eu até vou deixar o livro aqui em baixo para que possas explorar mais um pouco. O último ponto é muito pessoal para cada um,
Para uns é muito difícil de saltar de tarefa entre os ciclos, ou seja, deixar uma tarefa interminada ou não completa e saltar para outra atividade no próximo ciclo. E há outras pessoas que funcionam melhor ao fazer pelo menos 2 ciclos, caso a tarefa não esteja concluída no primeiro, fazerem vários ciclos até concluir a tarefa e depois passam para a tarefa seguinte num próximo ciclo. Então este ponto é muito de acordo com a facilidade e com o processo de cada um e como cada um encara o estado de espírito de cada um nessa mesma altura. Eu espero que tenha ajudado. Para mim tem-me facilitado muito a vida. Normalmente eu faço mais esta contabilização do tempo da parte da manhã, que eu da parte da manhã estou bem mais fresco. Na parte da tarde já estou a concluir coisas que deixei de manhã, mas a parte da manhã que eu faço essa contabilização para que termine e faça sprints maiores no período quando estou mais fresco, para que possa terminar o dia com uma paz mental maior e que não fique muito cansado mentalmente. Tem-me ajudado muito, espero que este vídeo te tenha ajudado. Da minha parte é tudo e até à próxima.